pessoal, tudo bem? Guilherme Perini aqui. A gente está abrindo agora o nosso módulo falando um pouco dos linfomas não Hodgkin. E eu vou começar falando dos linfomas agressivos. E eu acho muito importante parar aqui para a gente entender um pouco esse termo, porque quando o paciente recebe esse termo de ser uma doença agressiva, ele obviamente vai ficar mais ansioso. Mas existe um paradoxo nos linfomas não Hodgkin. Os pacientes que têm doenças agressivas, eles são curáveis com quimioterapia, tá? Os linfomas mais indolentes, ou seja, menos agressivos, eles tendem a voltar em algum momento no futuro. Por que isso acontece? Porque a quimioterapia atua em célula em divisão. E o conceito de agressividade tem a ver com a velocidade de divisão dessas células. Então a gente tem linfomas muito agressivos, por exemplo, o linfoma de Burkitt, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. As células estão dobrando, estão duplicando em número em mais ou menos 48 horas. Então vocês imaginam, grande parte das células estão multiplicando. Ele é extremamente sensível à quimioterapia. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem às vezes um linfoma folicular, 5, 10% das células estão em divisão. A gente trata com quimioterapia, essa doença some, mas ela pode voltar depois de 7, 10, 12 anos. Tá? Então, primeira coisa, ao receber um diagnóstico de linfoma agressivo, calma que isso não é um sinal de que você não vai responder à quimioterapia. Tá? Dito isso, a gente tem subtipos dentre esses linfomas não Hodgkin agressivos, e são vários, e que cada um merece ser falado um pouquinho para vocês entenderem. Então eu vou começar com o mais comum dos linfomas não Hodgkin agressivos, que é um subtipo chamado linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B. De novo, é um nome grande, mas reforça aquilo que eu falei para vocês da importância de saber o nome e o sobrenome. Tá? Por que isso? Porque esse termo, na verdade, está falando o que o patologista vê na lâmina. Ele está vendo um linfoma que tem um crescimento difuso, que as células doentes são células grandes e que tem marcadores de célula B. É isso que está falando nesse nome inteiro. Esse é o linfoma agressivo mais comum que a gente tem. Ele corresponde mais ou menos a 40% de todos os linfomas que a gente tem. Tá? E a boa notícia é que a gente consegue curar também a grande parte desses pacientes. Tá? Então, hoje, combinando uma imunoterapia, que é o rituximab, com quimioterapia, geralmente um esquema chamado CHOP, a gente consegue curar em torno de 70%, 75% dos pacientes em primeira linha. Aí existem vários pormenores aí, existem alterações morfológicas, alterações moleculares que a gente utiliza para separar em relação a prognóstico, em qual terapia que a gente vai lançar a mão. E, obviamente, tem algumas localizações que mudam a terapia. Então, um linfoma difuso no cérebro a gente trata diferente de um linfoma difuso que não está no cérebro. Então, são esses pormenores que eu vou estar falando um pouco mais nos próximos vídeos. Então, o linfoma difuso é um linfoma comum, é o mais comum dos agressivos, mas tem altas taxas de cura em primeira linha, no resgate e em linhas posteriores. Tá? Outro linfoma agressivo bastante comum, e aí tem um pouco da faixa pediátrica, eu não trato criança, então eu não vou falar muito da faixa pediátrica, mas eu vou falar dos adultos, que é um linfoma chamado linfoma de Burkitt. Tá? O linfoma de Burkitt tem uma história muito interessante. Ele foi descrito inicialmente na África por um médico chamado Burkitt, daí o nome, em que ele viu em crianças da África subsaariana, ou seja, abaixo do Saara, uma alta incidência de crianças com tumores, geralmente na região da face. Tá? Ele retirou essas amostras, mandou para a Inglaterra, e aí foi demonstrado pela primeira vez que alguns tipos de linfoma podem ter relação com alguns tipos de vírus. Por quê? Porque foi identificado nessas amostras um vírus que bastante comum, que é o vírus da mononucleose infecciosa, o vírus de Epstein-Barr, mas que estava relacionado com esta forma de crianças com linfoma de Burkitt. Óbvio, gente, não é todo mundo que tem mononucleose que vai ter linfoma. Pelo contrário, 95% da população tem contato com o vírus
e muito menos que 1% dos pacientes vão ter algum tipo de linfoma. Então, é uma característica muito rara de acontecer nesses pacientes, mas mostrou que isso existia, então tem um valor histórico muito significativo. A gente tem a forma endêmica do Burkitt, a gente tem a forma esporádica, que não está relacionado com essas características que eu falei para você das primeiras descrições. Então, a gente pode ter um paciente rígido, que não tem nenhuma relação com a África, um linfoma de Burkitt. Tá? Geralmente são pacientes jovens, com linfomas bastante agressivos, então o paciente chega com grandes massas, geralmente abdominais, mas que tem uma taxa muito grande de cura. A gente, obviamente, precisa adequar o tratamento, a gente faz uma terapia um pouco mais intensificada, a gente tem alguns cuidados, por exemplo, de evitar que essa doença infiltre o sistema nervoso central, mas ainda assim a gente cura a grande maioria dos pacientes com linfoma de Burkitt. Na faixa pediátrica é ainda maior a chance de cura, tá? Mas, de novo, não é muito a minha área de prática, então eu não me sinto tão confortável em falar. E a gente tem ainda um outro grupo, este é um grupo um pouco mais complicado, que são os linfomas T agressivos. E aí a gente tem vários subtipos. Os linfomas T, eles são raros, eles são mais ou menos 7 a 11% dos linfomas não Hodgkin, mas eles tendem a ser não só agressivos do ponto de vista de sintomas, mas eles também podem ser um pouco mais refratários. Tá? A gente tem alguns avanços nisso, eu vou fazer um bloco só para falar dos linfomas T e o que tem mudado, mas é muito importante também nesse cenário dos linfomas T você saber o subtipo. Tem subtipos completamente diferentes, né? Então, uma leucemia / linfoma de células T do adulto, ela é totalmente diferente de um T periférico, é diferente de um TNK extranodal tipo nasal, enfim, são nomes muito diferentes, e eu vou estar fazendo um vídeo falando só sobre isso. Então, qual que é a primeira mensagem que eu acho que é importante vocês saberem de linfomas não Hodgkin agressivos é que a agressividade não tem nada a ver com incurabilidade, não tem nada a ver com não responder à terapia. Pelo contrário, a gente sabe que os linfomas agressivos eles são curáveis com quimioterapia, e porque a quimioterapia vai justamente atuar nessas células que estão em divisão. Mas outra coisa importante, é importante saber todos os detalhes do seu tipo de linfoma, tá? Qual que é o subtipo, se tem alguma alteração molecular diferente, porque isso ajuda você a entender por que o tratamento está sendo este ou aquele, e qual é o prognóstico, quais são os cuidados que o médico vai ter que ter durante o seu tratamento.